Sabe aquela ideia de negócio incrível que parecia ter tudo para dar certo, mas simplesmente não decolou? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar nos princípios de Dale Carnegie, do livro As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, para entender por que isso acontece e, mais importante, como evitar que aconteça de novo. Vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muito empreendedor. Por que, afinal, o melhor produto, a ideia mais inovadora, muitas vezes acaba perdendo espaço para algo que nem é tão bom assim? A resposta, na maioria das vezes, não está no produto, está nas pessoas. E aqui está o pulo do gato. A gente tende a pensar em comunicação como uma habilidade macia, uma coisa secundária. Mas a verdade é que uma comunicação ruim é uma ameaça real para o negócio. É uma barreira invisível que impede o crescimento, sabota parcerias e afunda projetos que tinham tudo para dar certo. E olha, isso não é nenhuma novidade. O próprio Dale Carnegie já batia nessa tecla há décadas. Ele dizia que, não importa a área, mesmo nas mais técnicas, o sucesso depende totalmente da habilidade de interagir com gente. É a capacidade de se conectar, de colaborar, de convencer, e é exatamente aí que muita gente boa acaba tropeçando. E a raiz de muitos desses tropeços está numa confusão muito comum, mas perigosa. As pessoas acham que ser assertivo é a mesma coisa que ser agressivo. Elas pensam que para serem ouvidas precisam ser as que gritam mais alto. Só que essa ideia não poderia estar mais errada. Agora, olha só a diferença de mentalidade. Ser assertivo parte da ideia de que nós dois somos importantes. O foco está no respeito, em achar uma solução onde todo mundo saia ganhando. Já a agressividade é um jogo de soma zero. Para eu ganhar, você tem que perder. Uma mentalidade constrói pontes, a outra queima tudo pelo caminho. E por causa dessa confusão toda, muita gente acaba caindo em dois extremos, e os dois são péssimos. Ou a pessoa vira um capacho, que engole tudo para não ter briga, ou vira o brigão, que quer ganhar no grito. Nenhum desses caminhos leva a um sucesso que dure, né? Mas calma, tem solução. O Carnegie deixou um verdadeiro kit de ferramentas para a gente. E a primeira delas é uma fórmula, uma receita de bolo simples e superpoderosa para se comunicar de forma clara, sem precisar ser agressivo. A mensagem assertiva, de 3 partes. A estrutura é genial de tão simples. Primeiro, se ater aos fatos. Sem achismos, só o que aconteceu. Segundo, conectar esses fatos com o impacto que eles tiveram, seja no negócio ou nos seus sentimentos. E por último, dizer de forma clara o que precisa acontecer daqui para frente. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina a situação da Nicole. Ela é dona de uma agência de web design e um dos seus designers furou um prazo importante. O cliente, claro, ficou chateado. Em vez de explodir ou de fingir que nada aconteceu, ela resolveu usar a fórmula. Repara bem em como ela começa. Sem acusação, sem drama, sem "você fez isso". Só fatos, puros e simples. A gente combinou 10 dias. Já fazem 2 semanas. O trabalho não dá pronto. Contra fatos não tem argumento. Isso já quebra qualquer defesa que a outra pessoa pudesse ter. E agora ela conecta os pontos. Ela não diz "você me deixou estressada". Ela diz que a situação gera estresse. Ela mostra a preocupação dela de um jeito profissional, focando no impacto para o negócio e para a equipe, sem transformar em um ataque pessoal. E aqui vem um arremate final. Ela não está ali para punir, mas para arrumar o processo para o futuro. A necessidade é bem clara. Prazo é para ser cumprido, e para isso, eles precisam ser realistas desde o começo. A conversa vira sobre como melhorar, não sobre quem errou. Genial, né? A segunda ferramenta do kit é, talvez ainda mais poderosa. É uma virada de chave. Parar de dar ordens e começar a fazer perguntas. É basicamente usar a curiosidade como um superpoder estratégico. E a lógica por trás disso é muito simples. Quando alguém recebe uma ordem direta, a primeira reação é levantar um muro, se defender. A pessoa se sente controlada. Agora, as perguntas são um convite. Elas chamam para colaborar, fazem a outra pessoa pensar junto na solução. E aí o comprometimento é outro, né? E o legal é que não precisa ser só perguntas sobre trabalho. Às vezes, as perguntas mais poderosas são as que demonstram um interesse genuíno pela outra pessoa. Elas transformam uma relação de trabalho, que podia ser fria, em uma conexão de verdade. Olha só esses exemplos do livro. São verdadeiros convites para uma conversa real. E isso tudo nos leva ao coração da filosofia do Carnegie. Todas essas ferramentas, essas táticas, elas não existem por existir. Elas servem a um propósito muito maior, que é construir relacionamentos que, no fim das contas, geram resultados. A palavra-chave aqui é afinidade, e essa definição do livro é perfeita. É sobre criar uma conexão baseada em confiança e entendimento mútuo.
Quando existe afinidade, as coisas simplesmente fluem. A colaboração fica mais fácil, as negociações são melhores, os problemas se resolvem em equipe. E essa releitura do título do famoso livro do Carnegie é a sacada do milhão. O E não é só um E, ele quer dizer com o propósito de. A ideia não é fazer amigos e, separadamente, influenciar pessoas. O segredo é fazer amigos para influenciar pessoas. A amizade, a afinidade, esse é o caminho. Então, o grande resumo da ópera é o seguinte: para quem está empreendendo, investir tempo e energia para construir relacionamentos de verdade não é uma distração, é o trabalho. Na verdade, é a estratégia mais inteligente e mais eficaz para construir um negócio de sucesso e que dura. E para a gente fechar, fica essa provocação. Pensando em tudo isso que a gente viu, qual conversa que, se for feita hoje, usando essa fórmula da assertividade ou a curiosidade genuína, tem o poder de mudar os rumos do negócio? A resposta pode estar mais perto do que se imagina.